Olha, nós vamos conversar agora, entrevistar com o climatologista, o Everton Costa, sobre esse período do ano, né? Começando o BR-Obró e as pessoas têm que se preocupar. E a gente vai conversar sobre uma história que já é antiga, que eu acredito que na época dos nossos tataravós ainda tem esse problema até hoje, que é essa questão desse clima muito quente e justamente nessa época que as pessoas começam a preparar a terra para as primeiras chuvas no final do ano, né? Começa a capinar, arar, tirar todo aquele balseiro e tocar fogo. E com isso vai piorando mais ainda a situação. Mas primeiro vamos conversar então do clima. Tem novidade para o nosso Piauí em relação ao clima esse ano, em relação a ventos? Porque está tão complicado, não é, doutor? Está tão complicado então o clima nesses tempos. Vem novidade para o Piauí? Ok, tudo bem, Léo. Na verdade, nós temos uma condição climática que já era esperada, né, para esse período. A gente sempre usa o termo sazonal para algo que se repete ano após ano, do ponto de vista climatológico. Agora tem as nuances meteorológicas, ou seja, a meteorologia ela explica essas variações, essas anomalias, né, se vai ser mais quente, se vai ser mais ameno, se vai ser mais ventoso, ok? Como vai ser o padrão de umidade. Então, essas variações é que dão o tempero do BR-Obró. O que a meteorologia nacional vem apontando? É que nós temos uma ligeira tendência de ter um BR-Obró um pouco mais quente do que o período passado. E olha que você sabe, né? O mais quente dos últimos 5 anos. Essa condição de BR-Obró mais quente foi em face da condição do oceano. O Oceano Atlântico estava frio e pode até parecer assim, uma contradição. Como é que o oceano está frio e a Terra está quente? É justamente por ele estar frio que não entra umidade, que não há canalização de umidade, essa sensação desconfortável do calor. Porém, nós temos uma condição mais seca, favorecer um aumento de radiação. A gente tem uma cobertura de nuvens relativamente menor. Isso, naturalmente, demanda muito cuidado por parte da gente que está se expondo ao sol, muitas categorias profissionais. E o que é esperado é algo em torno de 0,5 a 1 grau de anomalia positiva, ou seja, acima da média, dependendo da região. Nós já sabemos que as regiões preferenciais, ou seja, no estado do Piauí, as áreas que recebem maior padrão de insolação são basicamente as do sul do estado. Do extremo sul ali, da faixa serradeira, faixa sertaneja, até a Confederação Valenciana. Nesse momento, essa é a área que causa mais preocupação, tanto pelo gradiente térmico, por ser mais quente, como também pelos índices radioativos. Na medida que o BR-Obró avança, segunda quinzena de outubro, essa faixa de maior incidência solar e de radiação passa a ser Teresina, Grande Teresina do litoral. E aí nós temos que ter cuidado redobrado nesse período. Para completar, você mencionou muito bem, nós temos um fator cultural extremamente pernicioso, que é a prática da queimada, que acaba contribuindo para alterar a qualidade do ar. Nós já estamos dentro de um padrão de ar mais seco, que favorece algumas alergias, algumas doenças respiratórias, e se a qualidade desse ar está comprometida pela queimada, isso potencializa a transmissão de síndromes gripais do trato respiratório. O Everton já noticiou por aí que aqui nessa região do Piauí, os ventos podem chegar até 60 quilômetros por conta de uma variação também climática. Isso é verdade? Sim. Esse período, a gente sabe que é o período que temos uma circulação atmosférica mais intensa, né? Por que nós temos isso? Porque há uma diferença de temperatura. O Brasil é um país muito grande, né? Um país de dimensões continentais. E ainda é inverno no sul do Brasil. A gente tem que computar isso. Então, existe diferença de temperatura Nordeste, o Nordeste e o Norte, a faixa sul mais fria. E isso cria um diferencial de pressão, fazendo com que haja um deslocamento dessas correntes de ar do sul para o norte. Além disso, nós temos o movimento do ar em algumas áreas, de serras para vales, de áreas mais baixas, florestadas para áreas urbanas. Então, esse movimento ele vai sempre existir. Só que nós temos aí algumas... a mais essa questão. O período que vai de setembro
Aí, espero que a gente não repita outubro do ano passado. Outubro do ano passado, nós tivemos 2 episódios, do dia 4 e do dia 11, acima de 80 km por hora. Tivemos um episódio de 65 no mês de outubro e tivemos um de 60 já no começo de novembro. Então, esses episódios de ventos intensos, eles são muito prejudiciais à vegetação da cidade, para a rede elétrica, causam muito transtorno. Esperamos que esse ano nós não tenhamos esses episódios, embora já está configurada uma condição de ar mais quente, que poderá potencializar ou não essa condição a partir do final de setembro. Hoje mesmo você já percebeu, tem uma brisa bem agradável, né? Ou seja, ventos acima da média circulando pela capital. Eu noto isso quando eu lá em casa tenho um quintal, tem assim um alpendre, eu começo a varrer na metade, olho para trás, as folhas já voltaram todas, né? O vento é muito forte. Mas quando chega meio-dia, o vento continua, mas é muito mais quente, né? Aquele bafo, chega arde o nariz, como falou o Laio no começo aqui da reportagem, né? Quando a gente respira, chega arde o nariz e tudo mais. É muito complicada essa situação, mas a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que se acostumar com isso mesmo, que a gente é daqui. Vamos então tentar nos adaptar e ver o que é que a gente pode fazer. Agora eu gostaria que o senhor comentasse também que nesse momento, lá em Domingos Mourão, desde ontem, toda aquela região queima, arde em chamas. 3 povoados já foram atingidos pelas chamas e tudo mais, e estava correndo até para a cidade esse fogo. Os bombeiros estão lá desde ontem, não conseguiram ainda controlar esse fogo. Também muitos voluntários da região estão lá tentando controlar esse fogo, não estão conseguindo por conta dos ventos, né? Aí junta mata seca, umidade baixa, vento forte. É quase que incontrolável, né, essa situação. E geralmente esse fogo veio da onde? Do interior, onde uma pessoa poderia estar fazendo, então, a queimada para no final do ano fazer um plantio. Será que teria alguma condição de acabar com queimadas e continuar fazendo um plantio sem esse roçado tão cultural? Ou só mesmo um aceiro é seguro? Que o aceiro é aquela, quando a gente faz assim uma pelada, né, ao redor da vegetação e queima só o miolo, evitando que o fogo se alastre. Mas com o vento eu acho que isso não adianta não, né? Porque o vento leva então a labareda e vai pegar mais adiante. Você comentou aqui uma situação que é nacional, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, é um hábito, nós herdamos, né, dos nossos antepassados, a prática da coivara para preparo da terra, ok? Existe uma legislação rigorosa no Brasil que trata dessa questão, existe uma fiscalização, porém, existe uma orientação de como proceder. No caso, é o jeito de fazer a queimada, como fazer. Você mencionou muito bem a questão do aceiro, mas nós temos condições atmosféricas que potencializam o alcance da queimada. Se você considerar que a serrapilheira, a vegetação, a biomassa está ressecada, ela é um combustível fantástico para a queimada. Seja ela queimada provocada, seja queimada acidental ou criminosa, né? E você tem uma condição de ar mais seco e você tem um vento que facilita a propagação dessa queimada. Então, se as pessoas seguissem ao menos a orientação emanada dos corpos de bombeiros, das defesas civis, dos órgãos de agricultura, como proceder uma queimada cuidadosa, circunscrita a uma pequena área, nós teríamos uma redução disso. Por outro lado, infelizmente, a gente observa que a prática de queimada é indiscriminada, há uma falta de consciência profunda dos danos que ela provoca, não só ao meio ambiente, mas principalmente à saúde das pessoas. Nós já tivemos aqui, vamos dizer, um aumento precoce do número de queimadas, a gente já estava tendo queimada em julho, no estado do Piauí, agosto, alguns focos, dentro da regularidade, da tendência de crescimento, principalmente na medida que aumenta a expectativa de êxito na estação de plantio. Na medida que aumenta essa expectativa de ser vigoroso, que ele possa inclusive sofrer uma ligeira antecipação, as pessoas começam a intervir na vegetação, já preparando a terra com a perspectiva de lograr êxito, né, no seu processo de plantio e colheita. Mas é fundamental seguir as orientações e que o poder público esteja diligente para fiscalizar e principalmente punir as pessoas que estão agindo de forma criminosa, de forma negligente. Saber qual a expectativa que podemos esperar então, para aquela velha, tão sonhada, esperada no meio daquela quintura louca, vem aquela chuvinha do caju, a chuvinha da manga. Será que vem esse ano com vontade ou não? Menos para amenizar. Olha, nós temos condições, Lécio, muito especiais
na atmosfera e no oceano. São muito esperançosas. Agora, como digo, são cálculos probabilísticos, são cálculos matemáticos feitos por grandes supercomputadores. O que é que está em movimento nesse momento? Nós temos a formação de uma laninha, que é ótima para o Nordeste, é ótima para o sertanejo. Esse resfriamento lá no Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros daqui, ele vai gerar as condições de chuva, já na pré-estação, final de novembro, começo de dezembro. Se essas condições vingarem, conforme o quadro está se desenhando, nós teremos um inverno muito bom. Perspectiva de boas chuvas bem distribuídas, ok? Então, essa é uma sinalização matemática que está se confirmando mês após mês, já está com 3 meses que o NOAA, que é o principal órgão norte-americano de monitoramento, vem sinalizando para essa tendência. E a cada mês que nós avançamos, ela vai se consolidando. É um alento. Isso significa dizer o quê? Isso não vai nos eximir do calor de setembro e outubro, que atingirá o seu pico, mas poderá amenizar a chuva dos umbus, a chuva do caju, com todas as frutas que elas possam agregar, ela será muito bem-vinda. Inclusive, a meteorologia estadual já deu também algumas sinalizações dentro do seu monitoramento que há possibilidade de ocorrência dessas pancadas, dessas chuvas isoladas, antes propriamente do período chuvoso propriamente dito. Isso também, o que é isso que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas já vão se programar, já olhou para o compadre do lado, compadre, vambora então roçar logo, porque a chuva vai ser boa no final do ano, e o preparo tem que ser da agora, né? Porque é muito complicado. Agora vamos lá então, queria que o senhor encerrasse essa entrevista dando um conselho para as pessoas, não é isso? Como se comportar para ter consciência, que é tão difícil as pessoas se conscientizarem, porque às vezes as pessoas se veem sem saída de como fazer, né? Como roçar. Como essa história, mas como é que o senhor orienta essas pessoas para como agir? Muito bem, né? Primeiro nós vamos colocar que hoje nós vivemos numa era tecnológica, né? Mesmo aqueles que não têm um acesso direto a determinadas tecnologias, tem um celular, tem um WhatsApp, você pode buscar junto ao CEMADEM, ao INPE-CPTEC, cadastrar o seu celular para receber os alertas. Hoje esses órgãos publicizaram a política do alerta. O que é o alerta? É um aviso que te diz quando a condição do ar vai estar mais seca, mais agressiva à saúde, quando vai começar o período chuvoso. Então hoje, por exemplo, os órgãos federais, eles mantêm uma comunicação direta com o cidadão, no sentido de fornecer esta informação que é para sua segurança, para o seu conforto. A outra é de foro íntimo, é o cuidado adicional e fundamental com a saúde da nossa pele, porque a nossa região é uma região de alta incidência de radiação ultravioleta, que é uma radiação cancerígena, que favorece o envelhecimento precoce, que favorece doenças oculares, que diminui a capacidade do nosso sistema imunológico. Então, a gente tem que se cuidar, proteger a nossa pele, hidratar, as pessoas têm que ingerir líquidos, preferencialmente água, beber muita água nesse período, tentar umidificar o ambiente, porque o processo é o seguinte, a gente começa amanhã, Laércio, com um padrão de umidade ideal. Na medida que avançamos para a tarde, pela evaporação, pela insolação, essa umidade declina, chegando à noite em patamares aí de 30% até abaixo de 30%, que é muito agressivo. E isso vai ser uma constante. E a outra em relação à queimada. Quando fizer a queimada, vamos pensar muito no seu vizinho, que às vezes a pessoa pensa só no seu umbigo, e o seu vizinho? E a saúde do seu vizinho? E a saúde da natureza? A mata é um ecossistema complexo, que várias criaturas dependem dela, e você depende da saúde da mata para ter um bom plantio. Então vamos pensar nos nossos vizinhos, em todos os seres que estão envolvidos na harmonia do processo da vida, né, da Terra. E as pessoas estão muito focadas no seu individualismo e esquecem que estão prejudicando os terceiros, né, o seu próximo. Então, é a dica que eu deixo para esse período do BR-Obrol. Valeu, então. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Cidade Viva. Com certeza vai participar outras vezes mais. Aqui só foi o início do BR-Obrol, mas a gente vai sempre ficar em sintonia para saber como é que anda, porque de qualquer forma pode mudar a qualquer momento. A natureza é muito assim imprevisível, né? Pode vir uma ventania muito forte por conta disso ou daquilo, pode até... Aquela história de chegar a neve por aqui não vai chegar não, né? Pelo menos isso não vai. Não, a bicha derrete. Quando fala Terezinha, ela já vira água na mesma hora. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Grande abraço. Muitíssimo obrigado.